Alô, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos dando início ao programa AFPESP na TV. Esse programa também é veiculado na rede de TVs comunitárias em todo o estado de São Paulo. No programa nós vamos apresentar reportagens, variedades, entrevistas, dicas culinárias e muito mais. O assunto que nós vamos tratar no programa de hoje se constitui num verdadeiro pesadelo para os servidores públicos e os seus familiares. Nós vamos falar dos precatórios alimentares. E quem vai elucidar sobre isso vai ser o nosso convidado que vamos apresentar agora. Trata-se do Dr. Marcelo Gatti Reis Lobo. O Dr. Reis Lobo é advogado, conselheiro da OAB, presidente da Comissão de Precatórios da OAB, também é membro do Conselho Gestor dos Precatórios do Estado de São Paulo. E é um palestrante que frequentemente está entre nós na Associação dos Funcionários Públicos, nos esclarecendo aspectos sobre os precatórios alimentares, bem como outros temas jurídicos que ele tem perfeito domínio, porque ele atua na área do direito civil também. Dr. Marcelo Reis Lobo, uma pergunta que qualquer leigo gostaria de fazer ao senhor, e esta é a oportunidade. O que vem ser os precatórios alimentares? E o que interessa isso aos servidores públicos? Dr. Duarte, é um enorme prazer estar consigo novamente aqui na FIPESP. Essa casa aqui eu tenho um carinho realmente todo especial. Só tenho amigos e pessoas que junto conosco batalham, trabalham por aquilo que nós também há muito tempo temos trabalhado, que é a efetivação do pagamento dos precatórios alimentares. Essa pergunta que todos nos fazem, né, o que são esses precatórios alimentares, e eu costumo responder que é aquele direito de todo trabalhador, aposentado, pensionista, que por um motivo ou por outro o governo acabou lhe sonegando. Então, essas pessoas, em via de regra, pessoas físicas, são obrigadas a recorrer ao Poder Judiciário, entrar com uma ação judicial contra o poder público, seja ele ou prefeituras, o Estado ou a própria União. Então, esses créditos que o Judiciário determinou que são devidos a essas pessoas físicas em razão de uma ilegalidade ou uma indenização que o governo precisa pagar para essas pessoas, são chamados então os precatórios alimentares. Doutor Marcelo, qual é o volume de precatórios alimentares, pensando no Estado de São Paulo e seus servidores públicos, e no município de São Paulo também? Qual é esse montante? É muito grande, né? Os números aqui de São Paulo são brutais. O Estado de São Paulo em si, não só o governo do Estado, mas as prefeituras municipais somados, eles devem em precatórios praticamente 50% de toda a dívida do Brasil. Então, aqui em São Paulo, nós calculamos, estimamos esse número em 50 bilhões de reais. 50 bi, para nós termos noção do que significa, é tudo que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, arrecada em um exercício. São centenas de milhares de credores, não só os credores que originalmente ingressaram em juízo, mas uma boa parte, uma grande parte já faleceu. Então hoje nós temos aí o ingresso dos seus cônjuges, dos seus filhos, às vezes netos, que esperam aí muitas vezes há décadas para receber esse valor que lhe era devido há muito mais tempo. O senhor falou de filhos, netos que esperam as décadas para receber os precatórios, e por conta disso, quantas pessoas faleceram sem ter direito a receber o precatório alimentar? Esse número é absolutamente impossível nós falarmos, mas considerando que originalmente nós tínhamos os créditos do Estado de São Paulo e da Prefeitura, e dado o número de servidores que lá existem,
nós falamos facilmente aí em cerca de 1 milhão de pessoas. É muita coisa, hein, doutor Marcelo? Gente. É muita coisa. Bem, doutor Marcelo, vamos falar sobre a emenda constitucional número 94, aprovada pelo Congresso Nacional no ano de 2016. Essa emenda, ela veio da PEC originária 233/2016. Confere? Isso. Quais são os reais efeitos já em vigor com essa emenda 94 de 2016? Bem, o primeiro deles, Duarte, eu diria que o principal é que ela estabelece uma data limite para que todos os precatórios sejam pagos, que é o ano de 2020. Então, hoje, no texto constitucional, está lá escrito que em 2020 não deverá haver mais dívida de precatório. Todos os precatórios têm que ser pagos até 2020. Mas hoje, com esse texto na emenda constitucional, a nossa segurança jurídica ficou muito mais forte, muito mais presente do que nós tínhamos em novembro passado. Uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal, que já havia dado uma decisão em que essa data seria uma data limite para o pagamento, o Supremo já estava sinalizando na mudança de posicionamento. Então, item número 1, constar na emenda constitucional que todos os precatórios têm que estar quitados até lá. Mas aí nós temos outros itens que foram incluídos neste texto e que possibilitam a ampliação de recursos para efetivar esse pagamento. Porque uma coisa é dizer, olha, vocês têm que pagar e vão arrumar dinheiro aonde quiserem. E a outra não. É dizer, vocês vão pagar e além do seu dinheiro do Tesouro normalmente, vocês terão aí outras alternativas de pagamento. Como nós estávamos falando, as famílias são credoras há décadas, as pessoas precisam do dinheiro e não recebem, e muitas vezes são executadas por dívida pelo próprio Estado, ou por dívida bancária, pelo próprio Banco do Brasil, a qual eles recebem. Então, esse dinheiro é muito importante para auxiliar os devedores no pagamento dessa dívida. Atualmente, então, os governos poderão fazer a utilização desses recursos. A segunda alternativa é a possibilidade dos devedores, estados, municípios, fundações, obterem recursos em bancos para financiar esse pagamento. Isso é uma alternativa também muito importante. A terceira é a compensação tributária. Nós temos aí centenas, milhares de pessoas que são devedoras de tributo e que são credoras de precatório. Então, essa emenda, ela possibilita isso. E, além de tudo, existe um dispositivo, já existia, mas na Constituição, que pode ser usado em último caso, que é lá o parágrafo 16, que diz que a União poderá auxiliar os estados e municípios no pagamento dessa dívida. Então, ou seja, do ponto de vista de segurança jurídica, de direito posto, nós temos hoje, os credores estão extremamente resguardados, eles estão amparados. Hoje essa emenda constitucional possibilita realmente, nós afirmamos, que as condições jurídicas estão totalmente postas para a quitação dos precatórios até 2020. O senhor deu aí um enunciadozinho que me chamou a atenção. Por exemplo, o Estado, o governo federal, no caso, né, poderá fazer uma moratória com esses estados e municípios para pagamento dos precatórios. Na atual crise, em tempos de incerteza que nós estamos vivenciando, com muitos estados com grandes dificuldades financeiras de fechar o caixa por conta da baixa arrecadação e por falta de repasses, o senhor acredita que o governo promoverá uma moratória para estados e municípios para pagamento especificamente dos precatórios alimentares? Eu não acredito que isso aconteça, uma vez que não está na pauta do governo. Mas que existe a possibilidade constitucional disso acontecer, isso existe.
talvez estados e municípios hoje tenham como preocupação algo muito mais efetivo, muito mais iminente, que é o pagamento de salários, pagamento de 13º, de férias, coisa que os principais estados aí, que estão em negociação com o governo federal, estão em aberto, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Agora, outros que queiram eventualmente fazer uma discussão com a União sobre os pagamentos dos precatórios, poderão se utilizar desse dispositivo para buscar esse financiamento. Devido à grande importância do assunto, nós vamos convidar o Dr. Marcelo para voltarmos a semana que vem para continuarmos em diversos assuntos que interessam aos telespectadores, principalmente os associados da FIPESP. Eu gostaria que os senhores continuassem aqui na TV aberta da FIPESP e a FIPESP na TV, para que continue com a nossa grade de programação. Muito obrigado e até o próximo programa com o Dr. Marcelo Gatti Reis Lobo. A reforma da Previdência foi objeto de um amplo debate promovido pelo GEF, Grupo de Educação Fiscal Estadual de São Paulo, que integra o Programa Nacional de Educação Fiscal da Escola de Administração Fazendária, a ESAF. O evento foi realizado no dia 19 de abril, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e acompanhado pela equipe de reportagem do programa FEPESP na TV. O professor doutor e livre docente da USP, Marcos Orione Gonçalves Correia, especialista do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social, criticou a reforma como foi proposta originalmente pelo governo federal, considerando que ela excluiu as minorias. De agosto de 60 havia tanto aposentadoria por idade quanto aposentadoria por tempo de serviço. Por quê, minha linda e maravilhosa senhora? Por um único motivo: o serviço, o tempo de serviço desgasta as pessoas. E o trabalho brasileiro é um trabalho desgastante, especialmente para a população negra desse país. Então, é da tradição brasileira considerar como contingência social para a Previdência Social o desgaste do trabalho. E o desgaste do trabalho do trabalhador mais humilde. E por isso não tem sentido nenhum agregar uma idade mínima a esse percurso e um tempo de contribuição mínima. Mas cada vez mais o sistema está dizendo, é tempo de contribuição. Olha como muda a contingência, você muda a natureza da Previdência, do conceito de Previdência. Previdência é proteção de contingência social, não é proteção do erário. O docente da USP falou sobre as reformas e enfatizou os interesses que estão contidos nas ações dos governos. E economistas há 30 anos dizem que vai afundar o Brasil se não fizer reformas. O Brasil tem uma reforma previdenciária para a gente pobre a cada 2 anos, há 20 anos. É uma mentira dizer que essa é uma reforma previdenciária isolada. É uma mentira. Há 20, 25 anos que eles vêm mexendo na aposentadoria especial. Hoje em dia quem trabalha em condições agressivas à saúde e vai buscar uma aposentadoria especial não consegue. Não consegue, porque eles pedem muitos documentos. É tanto documento que o cara não consegue mostrar que ele tinha saúde agredida. Se o cara hoje, o governo anterior, para não dizer que é obra desse governo horroroso que a gente tem hoje, mas o governo anterior mudou as pensões para pensões temporárias. Vocês sabem que loucura é essa? A presunção era de que a mocinha casava com o velho lá no Nordeste ia dar o golpe da pensão. Gente, você não cria um sistema com base nisso. Contabilize tudo que eu falei para a senhora. Fim definitivo, morte final da aposentadoria especial. Um ataque à deficiência, ao conceito de deficiência. O idoso sendo massacrado, a mulher sendo massacrada. E a senhora vai me dizer qual é. Tem outras coisinhas, né? Por exemplo, acesso ao judiciário, eles dificultaram, passando acidente do trabalho para a Justiça Federal, e a Justiça Estadual já está organizada nisso há muito tempo. Ou então, tirando a competência de
justiça estadual para cuidar da matéria previdenciária, o acesso à justiça. Cara, só eu sofro. Não dá para sofrer o sofrimento do mundo inteiro desse jeito. Tem saída? Tem. O professor Cláudio colocou ali pelo menos, contabilizando, 800 bilhões que poderiam estar na Previdência Social se não tivesse, por exemplo, desvinculação da Receita da União, que passou de 20% para 30%. Nós somos deficitários. Nós passamos de 20% para 30%. O desvio, autorizado constitucionalmente. Olha como essa gente... Você pode me dar um zoom? Toma um zoom. Obrigado. Esses caras são bandoleiros. E o ato de ser bandoleiro não se resume simplesmente às picaretagens da Lava Jato. Isso tem a ver com tirar o dinheiro de algum lugar para continuar a realizar o ato de bandolagem, de bandoleiro. Então, a palestra foi muito aplaudida e finalizada com uma reflexão. Quando você sabe que 65% praticamente da receita é tirada da Seguridade Social e 45% vai para pagamento de juros da dívida, você vê, Você vê o que está acontecendo. Eu vi uma figura ontem, antes de sair de casa, que era assim, um cara em cima de muito dinheiro, assim, acumulado com aquela coisa de dinheiro, e um carinha com os seus direitos trabalhistas de uma plaquinha. Aí ele vira lá de cima e fala assim: a sua ganância vai acabar com isso. Esta atividade do Jeff contou com outros especialistas que vamos conhecer alguns trechos nas próximas semanas. Olá, amigos da FEPESP e público em geral. No mês de dezembro, no ano passado, no dia 14, a Coordenadoria de Educação e Cultura promoveu em São Paulo o espetáculo de encerramento das atividades dos alunos dos cursos de danças e teatro. Foi um show híbrido com linguagem de balé clássico, dança indiana, jazz flamenco, dança cigana e ainda performance teatral. A festa foi no Teatro Gamaro, com a interpretação adaptada do filme O Jardim Secreto, que narra a história de Mary, uma órfã que muda de país e inicia sua saga. Na abertura do evento, o presidente da FEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, falou à plateia e, na sequência, a coordenadora de Educação e Cultura, Maria Edna Silva Rosa, também deu seu recado. Confira. Fiquei muito emocionado, porque a gente que está à frente da associação, como gestor, a gente avalia tudo que é feito para encantamento do nosso associado. Então, esse encantamento, eu até lamentei que não pudesse ser levado a outros rincões da nossa associação dos funcionários públicos. Mas a possibilidade de recebermos aqui pais, tios, avós, parentes das pessoas que vão se apresentar aqui, nos enche de muita alegria, porque certamente cada um de vocês vai deixar as suas impressões e isso se multiplicará de forma muito positiva. Há coisas, meus queridos, nas nossas vidas que não se repetem. São sempre como se fossem a primeira vez. E esse é um desses momentos. Hoje aqui sinto uma alegria profunda, uma emoção genuína ao recebê-los nesse teatro, para juntos aplaudirmos o nosso balé FEPESP. Esse corpo de baile que nasceu tão pequeno, mas aos poucos foi crescendo e sonhando, e hoje triunfam. O educador Paulo Freire nos lembrava que sonhar é imaginar horizontes cheios de possibilidades. Gostaria de render homenagem especial aos professores, verdadeiros mestres, que transmitiram aos seus discípulos os mais altos valores educacionais e culturais. Antes do espetáculo, as alunas que se formaram no curso de balé clássico receberam seus certificados. A plateia aplaudiu muito a aluna Flávia Duarte Tavares, que ganhou medalha de ouro no teste Grade 4 da Royal Academy of London.
E também a professora Fabiana Jesus Siqueira Mota, que se despediu das alunas por ser aprovada no grupo de dança americano Balé Magnificat e vai morar em Curitiba. O show de encerramento envolveu uma centena de profissionais da FEPESP e ainda os familiares dos alunos. Confira alguns depoimentos de mães e avós que acompanharam o trabalho e o que elas pensam sobre a influência do curso de dança na educação de seus filhos e netos. Há 4 anos eu matriculei a minha neta e eu vinha para trazê-las para as aulas e ficava assistindo o balé das senhoras, enquanto aguardava que ela fizesse aula. E eu fui lembrando que quando eu era criança eu também fiz balé e foi batendo aquela saudade. Então eu resolvi entrar também para participar junto com ela. E eu dancei durante 3 anos com ela, a minha neta mais velha, a Larissa. Agora eu matriculei também a minha mais nova, já fazem 2 anos que ela está dançando. E o balé as desinibiu, elas estão mais soltas, conversam com as pessoas na escola, elas participam mais das atividades, é muito bom. Está sendo uma experiência muito boa de vê-la envolvida, né? E tem sido um trabalho muito bonito que eles têm feito. Há um incentivo à cultura mesmo, há um incentivo ao balé e ela tem amado, ela ficou 6 meses sem poder fazer e está gostando muito pelo trabalho que está sendo feito, né? A professora Fabiana tem feito um trabalho lindo com elas. Na verdade, eu sempre fiz balé, me formei em balé, fiz desde pequena e não era a praia dela, ela nunca gostou de balé. E eu sempre incentivando tal. Aí eu a trouxe para assistir uma aula e fazer, experimentar, para ver se... E ela adorou. Então esse é o primeiro ano dela aqui no espetáculo, eu estou super emocionada. Eu também faço aqui na associação, é maravilhoso, uma equipe fantástica. Mas esse ano eu estou na plateia de mãe babona, então eu não quero dançar. Pela primeira vez, o Grupo Teatral da FEPESP participou do espetáculo promovendo a integração das linguagens cênicas. Nossa reportagem conversou com as atrizes que revelaram como foi a experiência. É uma satisfação muito grande. É a primeira vez, eu entrei na escola o ano passado, no grupo de dança, faço dança de salão também. E está sendo uma alegria imensa, há muita correria, mas está sendo maravilhoso. Nós estamos radiantes, esperamos que dê continuidade, porque o teatro é a continuidade da dança, faz parte do balé e nós queremos estar presente no próximo ano. Ah, sim, eu acho perfeito, é uma dupla perfeita. Tanto que nós estamos pleiteando para o ano que vem essa junção, o teatro e a dança. Aproveitando inclusive o auditório, quer dizer, um teatro, né, enorme, que comporta tanto os convidados da dança quanto os nossos convidados. E eu acho que em termos de arte é perfeito. Olha, tudo é uma novidade. Eu estou maravilhada. É uma experiência nova. E participar também do musical foi um convite, assim, que foi um presente para nós. O Jardim Secreto foi dividido em 2 atos, com várias apresentações específicas. Abriu o espetáculo o grupo de teatro, seguido pelos bailarinos indianos. Depois, as passagens mais clássicas com solos das protagonistas. As senhoras do grupo de dança flamenca brilharam no palco. As jovens bailarinas, crianças, também encantaram com suas coreografias. A professora de teatro Jane Santa Rosa, que fez a governanta Medlock, arrancou aplausos calorosos da plateia para sua interpretação. O brilho do balé clássico foi visto nos movimentos suaves das bailarinas. O espetáculo foi narrado e contou com músicas clássicas e contemporâneas. Antes de encerrar nossa reportagem sobre a apresentação O Jardim Secreto, com imagens selecionadas, anote o site da FEPESP, www.afepesp.org.br, no qual você pode conferir toda a programação de cursos de dança e teatro. Até breve!
amigos e associados da FIPESP. Hoje nossa dica culinária vem da unidade de lazer AFIPESP Itanhaém, que atrai centenas de associados no litoral sul do estado. Vamos ensinar a fazer um creme de abacate, que é nutritivo, saudável e que agrada a maioria dos associados. Anote os ingredientes: 2 abacates grandes, 2 latas de leite condensado, 6 colheres de sopa bem cheias de leite em pó integral, 400 ml de água, 2 latas de creme de leite, 8 colheres de sopa de açúcar, 6 ovos. Fazer o creme de abacate é muito fácil e você vai surpreender sua família com esta receita da unidade de Itanhaém. Confira o modo de preparo com o chefe de cozinha Marcelo Bueno. Em um liquidificador, bata a polpa dos abacates com 1 lata de leite condensado. Coloque a mistura em um recipiente e leve à geladeira até endurecer. A outra lata de leite condensado deve ser misturada com o leite em pó, a água e as gemas. Leve ao fogo em uma panela, mexendo sempre para formar uma massa bem uniforme. Espere esfriar e coloque sobre o creme de abacate. Para fazer a última camada, bata as claras em neve, colocando o açúcar levemente na batedeira até formar um creme firme. Use este creme para fazer a última camada e leve por mais algumas horas à geladeira, antes de servir. O creme de abacate fica suave e delicado. A fruta, que é tipicamente brasileira, tem seu sabor preservado e realçado com os cremes que acompanham a receita. Aproveite nossa dica para conhecer mais da unidade de lazer AFIPESP Itanhaém, que tem um conjunto arquitetônico diferenciado, muito confortável e localização junto à praia. Fique com imagens desta bela unidade. Obrigado por sua audiência. Até a próxima semana.